Presta atenção. Existe um erro que você comete todos os dias. E ele parece pequeno. Parece inofensivo. Parece normal. Mas é exatamente ele que está impedindo sua vida de avançar. Não é falta de talento. Não é falta de oportunidade. Não é falta de inteligência. É um padrão invisível. Andrew Carnegie entendia algo que pouca gente entende hoje. Grandes resultados não são destruídos por grandes erros. São destruídos por pequenos erros repetidos diariamente. E aqui está o erro diário que está te travando. Você negocia com o que sabe que precisa fazer. Você sabe que precisa estudar mais. Mas diz, hoje eu estou cansado. Sabe que precisa organizar sua vida financeira. Mas diz, depois eu vejo isso. Sabe que precisa iniciar aquele projeto. Mas diz, ainda não é o momento certo. Sabe que precisa se posicionar melhor. Mas diz, vou esperar mais um pouco. E essa negociação constante com sua própria disciplina é o que está te mantendo no mesmo lugar. O problema não é errar uma vez. O problema é normalizar o adiamento. Carnegie falava sobre decisão firme. Ele entendia que a diferença entre quem prospera e quem estagna não está no talento. Está na constância. Enquanto você adia pequenas ações, alguém está executando pequenas ações. E pequenas ações acumuladas criam destinos completamente diferentes. Outro erro diário. Você começa o dia reagindo. Reagindo a notificações. Reagindo a mensagens. Reagindo a problemas. Reagindo a urgências. Mas nunca começa o dia criando. Mentalidade pobre vive reagindo. Mentalidade próspera vive construindo. Carnegie não era guiado por distrações. Ele era guiado por direção. Você acorda com direção clara. Ou acorda esperando que o dia te leve. Outro erro silencioso. Você gasta energia mental demais com coisas que não geram resultado. Discussões inúteis. Preocupações exageradas. Comparações constantes. Críticas sobre o que não controla. Energia é capital invisível. Se você desperdiça energia, falta combustível para construir. Carnegie era obcecado por foco. Ele não tentava resolver tudo. Ele resolvia o que importava. E aqui vai uma pergunta desconfortável. Quantas horas do seu dia são realmente produtivas? Não ocupadas. Produtivas. Estar ocupado não significa estar avançando. Outro erro diário que impede sua vida de avançar. Você toma decisões baseado no humor. Se está animado, age. Se está desmotivado, para. Se está confiante, tenta. Se está inseguro, recua. Mas prosperidade não responde ao seu humor. Responde ao seu padrão. Carnegie não construía impérios com base em inspiração. Ele construía com sistema. Sistema de execução. Sistema de organização. Sistema de crescimento. Se sua produtividade depende de motivação, você está construindo sobre areia. Outro erro comum. Você quer resultado antes de maturidade. Quer dinheiro antes de disciplina. Quer liberdade antes de responsabilidade. Quer crescimento antes de estrutura. Mas dinheiro sem disciplina vira caos. Crescimento sem estrutura vira queda. Carnegie falava sobre caráter antes de fortuna. Porque caráter sustenta a riqueza. Talvez o problema não seja falta de oportunidade. Talvez seja falta de preparação interna. Outro erro diário. Comparação destrutiva. Você se compara com quem já está anos à frente. E usa isso como desculpa para desacelerar. Mas comparação correta é estratégica. Como posso aprender? Como posso melhorar? Como posso adaptar? Se você transforma inspiração em inveja, você paralisa. Outro erro invisível. Foco exagerado no que falta. Falta dinheiro. Falta tempo. Falta apoio. Falta estrutura. Mas quem próspera pergunta: o que eu já tenho que pode virar ponto de partida? Carnegie não começou com abundância. Ele começou com decisão. Decisão muda ritmo. Outro erro diário que ninguém percebe. Você começa projetos com entusiasmo e abandona quando o entusiasmo acaba. Mas entusiasmo é temporário. Constância é estratégica. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha por falta de continuidade.
Enquanto você tenta por 6 meses e desiste, alguém tenta por 6 anos. E prosperidade favorece quem continua. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Se você continuar repetindo os mesmos hábitos dos últimos 12 meses, o próximo ano será diferente? Ou será apenas repetição? Porque prosperidade não é salto. É padrão acumulado. Pequenas decisões repetidas. Pequenas ações consistentes. Pequenas melhorias contínuas. Outro erro diário. Você evita desconforto. Evita conversa difícil. Evita decisão arriscada. Evita responsabilidade maior. Mas crescimento mora no desconforto. Carnegie não evitava pressão. Ele usava a pressão como combustível. Talvez você não esteja travado por falta de talento. Talvez esteja travado por excesso de conforto. Conforto mental. Conforto de justificar. Conforto de manter padrão conhecido. E aqui vai a parte mais honesta. O erro diário que impede sua vida de avançar não é falta de oportunidade. É escolher o fácil no lugar do necessário. Todos os dias. Você escolhe distração ao invés de disciplina. Escolhe justificativa ao invés de responsabilidade. Escolhe conforto ao invés de crescimento. E no curto prazo isso parece inofensivo. Mas no longo prazo isso define seu destino. Carnegie acreditava que riqueza é consequência de concentração. Mas concentração exige eliminar distrações, eliminar hábitos sabotadores, eliminar ambientes limitantes. Você quer avançar? Então pare de negociar com o que já sabe que precisa fazer. Porque enquanto você negocia, alguém está executando. E no longo prazo, quem executa vence. Agora eu te faço a pergunta que realmente importa. Qual é o pequeno erro que você está repetindo todos os dias? E fingindo que não tem impacto? Porque é exatamente aí que sua vida está travando. Então vamos aprofundar. Porque o erro diário não é apenas comportamental. Ele é psicológico. E começa com algo que você talvez nunca tenha percebido. Você subestima o impacto das pequenas escolhas. Você acha que pular um dia não faz diferença. Acha que adiar uma decisão não muda nada. Acha que perder algumas horas não altera seu futuro. Mas o destino não é construído em grandes eventos. Ele é construído em microdecisões repetidas. Carnegie entendia algo essencial. O sucesso é previsível quando o padrão é previsível. Se você repete disciplina, o resultado é crescimento. Se você repete distração, o resultado é estagnação. Outro nível desse erro diário é a autoconversa. Presta atenção no que você diz para si mesmo. Eu não sou tão disciplinado. Eu não tenho perfil para isso. Não é o meu momento. Eu não sou tão bom quanto ele. Toda vez que você repete isso, você está treinando sua identidade. E identidade dirige comportamento. Se você se enxerga como alguém mediano, vai agir como alguém mediano. Carnegie não se via como limitado. Ele se via como alguém em construção. E isso muda completamente a forma como você reage ao erro. Erro vira ajuste. Falha vira aprendizado. Crítica vira melhoria. Mas se sua identidade é frágil, qualquer dificuldade vira confirmação de incapacidade. Outro erro diário. Buscar alívio em vez de avanço. Você se sente desconfortável. Então busca distração. Se sente pressionado. Então busca entretenimento. Se sente inseguro. Então busca validação. Mas alívio momentâneo custa crescimento de longo prazo. Carnegie sabia que desconforto é parte do processo. Ele não fugia da tensão. Ele usava a tensão para evoluir. E aqui está algo profundo. Você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque evita fazer o que sabe. Existe uma diferença brutal entre informação e aplicação. Você consome conteúdo, assiste vídeos, lê livros. Mas aplicar exige confronto. Confronto com preguiça. Confronto com medo. Confronto com procrastinação. Outro erro invisível. Você tenta mudar tudo de uma vez. Fica animado. Promete disciplina total. Quer revolucionar sua rotina. Mas disciplina não nasce da explosão. Nasce da repetição sustentável. Carnegie não construiu impérios com intensidade momentânea. Construiu com constância estratégica. Enquanto você tenta ser perfeito por uma semana,
e depois abandona. Alguém está sendo consistente por anos. E consistência vence intensidade. Outro ponto psicológico. Você quer sentir-se pronto antes de agir. Mas prontidão vem depois da ação. Confiança vem depois da repetição. Clareza vem depois da prática. Carnegie não esperava segurança absoluta. Ele agia com convicção suficiente. E ajustava no caminho. Outro erro diário que impede avanço. Você gasta mais tempo consumindo do que produzindo. Consome opinião. Consome notícia. Consome entretenimento. Mas produção é o que constrói patrimônio. Quem produz controla o jogo. Quem apenas consome reage ao jogo. Carnegie era criador de estruturas. Não apenas participante do mercado. Outra camada importante. Você permite que pequenas frustrações definam grandes decisões. Uma venda que não fechou. Uma crítica recebida. Um resultado abaixo do esperado. E você desacelera. Mas prosperidade exige estabilidade emocional. Se cada obstáculo altera seu ritmo, você nunca mantém trajetória. Carnegie enfrentou crises enormes. Mas ele mantinha direção. Direção é mais importante que velocidade. Outro erro diário. Você começa o dia sem prioridade clara. Sem meta objetiva. Sem foco definido. E quando o dia termina, você esteve ocupado, mas não avançou. Prosperidade exige intenção. Carnegie organizava esforço. Ele não apenas trabalhava. Ele direcionava energia. Talvez o seu maior erro não seja falta de esforço. Seja falta de clareza. E aqui vai algo ainda mais profundo. Você quer recompensa sem se tornar a pessoa capaz de sustentá-la. Quer renda maior sem maturidade maior. Quer crescimento externo sem crescimento interno. Mas riqueza é consequência de identidade fortalecida. E identidade é construída no cotidiano. Pequenas decisões diárias. Escolher estudar em vez de rolar feed. Escolher organizar finanças em vez de ignorar números. Escolher agir mesmo sem motivação. O erro diário que impede sua vida de avançar é escolher o confortável no lugar do estratégico. E isso não acontece uma vez. Acontece todos os dias. A pergunta agora não é se você quer prosperar. É se você está disposto a parar de negociar com seu próprio futuro. Porque toda vez que você escolhe o fácil, você está assinando um contrato invisível com a mediocridade. E toda vez que você escolhe o necessário, você está assinando um compromisso com a expansão. Carnegie dizia que riqueza é resultado de disciplina mental. E disciplina mental começa com autocontrole. Controle sobre impulso. Controle sobre distração. Controle sobre narrativa interna. Então agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você eliminasse apenas um erro diário, apenas um, e fosse consistente nisso por um ano, quanto sua vida mudaria? Porque talvez você não precise mudar tudo. Precise apenas parar de repetir o erro que já sabe que está te travando. Então presta atenção agora. Porque tudo o que foi dito até aqui converge para um ponto simples e brutal. Você não está onde poderia estar por causa de um grande erro. Você está onde está por causa de pequenos erros repetidos com disciplina. Sim, você pode estar sendo extremamente disciplinado naquilo que te mantém estagnado. Disciplinado em procrastinar. Disciplinado em justificar. Disciplinado em começar e não terminar. Disciplinado em escolher conforto. E o que muda destino não é intensidade. É direção. Andrew Carnegie entendia que riqueza é consequência de foco direcionado. Mas foco exige corte. E talvez você esteja tentando crescer, sem cortar nada. Sem cortar distrações. Sem cortar ambientes que te puxam para baixo. Sem cortar hábitos que sabotam seu avanço. Quer uma verdade desconfortável? Você sabe exatamente qual é o erro diário que está cometendo. Você sabe. Talvez seja acordar tarde. Talvez seja não estudar. Talvez seja não assumir responsabilidade. Talvez seja viver reagindo. Talvez seja não finalizar o que começa. Mas você finge que não é tão grave. E é aí que mora o problema. Porque o que você tolera, você perpétua. Se você tolera indisciplina pequena, vai colher resultado pequeno. Se você tolera desculpa recorrente, vai colher estagnação recorrente. Carnegie não tolerava mediocridade em si mesmo.
Ele não romantizava suas falhas. Ele corrigia. E aqui está o divisor real. A maioria quer mudança emocional. Poucos querem mudança estrutural. Mudança emocional dura dias. Mudança estrutural dura décadas. Você pode sair desse vídeo motivado. Mas amanhã, quando ninguém estiver olhando, é aí que seu padrão verdadeiro aparece. Prosperidade não é construída no aplauso. É construída no anonimato. No dia comum. Na decisão silenciosa. Na repetição invisível. E aqui está o erro mais profundo de todos. Você acredita que amanhã será diferente, sem mudar nada hoje. Mas amanhã é apenas uma extensão do padrão de hoje. Se hoje você escolhe distração, amanhã repete. Se hoje você escolhe justificativa, amanhã continua. Carnegie pensava em décadas. Ele não vivia preso ao humor do dia. Ele entendia que o mercado recompensa quem sustenta processo. E processo exige identidade firme. Agora deixa eu te fazer a pergunta mais honesta de todas. Se alguém observasse suas decisões diárias, sem ouvir suas intenções, sem ouvir seus planos, apenas observando seu comportamento, essa pessoa diria que você está construindo prosperidade, ou apenas falando sobre ela. Porque falar é confortável. Construir é desconfortável. E a diferença entre quem prospera e quem estagna não está no sonho. Está na decisão repetida. Talvez você não precise de mais conhecimento. Talvez precise de menos negociação interna. Menos só hoje. Menos depois eu faço. Menos não é o momento. Mais execução silenciosa. Mais disciplina discreta. Mais responsabilidade radical. Carnegie acreditava que riqueza começa com uma decisão mental clara. Eu não vou mais aceitar menos do que sou capaz. Essa decisão não é gritada. Ela é vivida. E começa eliminando o erro diário que você já sabe que está cometendo. Então agora eu vou deixar você com algo simples e direto. Qual é o pequeno comportamento que você precisa eliminar hoje, para que sua vida comece a avançar amanhã? Porque talvez o que está impedindo sua prosperidade não seja o mercado, seja sua tolerância ao próprio erro repetido. E a partir do momento em que você para de tolerar, você começa a avançar. E deixa eu te levar ainda mais fundo, porque talvez você esteja esperando um grande momento de virada. Um dia mágico. Uma segunda-feira perfeita. Um novo ano. Um novo mês. Mas a verdade é que a virada quase nunca é grandiosa. Ela é silenciosa. Ela acontece quando você toma uma decisão que ninguém vê. Quando você acorda mais cedo e não posta sobre isso. Quando você estuda mesmo sem estar motivado. Quando você faz o difícil mesmo sem aplauso. Quando você escolhe o necessário no lugar do confortável. Andrew Carnegie não construiu riqueza com explosões emocionais. Ele construiu com padrões inegociáveis. E aqui está algo que você precisa ouvir com clareza. Se você continua permitindo que pequenas desculpas controlem grandes decisões, você continuará vivendo uma versão pequena da sua própria capacidade. A maioria das pessoas não fracassa por incapacidade. Fracassa por tolerância. Tolerância à própria indisciplina. Tolerância à própria mediocridade. Tolerância ao próprio potencial desperdiçado. E o que você tolera, você normaliza. E o que você normaliza, você perpétua. Talvez você esteja normalizando. Acordar sem direção. Trabalhar sem prioridade. Consumir mais do que produzir. Planejar mais do que executar. Sonhar mais do que agir. E isso não parece grave no curto prazo. Mas no longo prazo, é devastador. Carnegie entendia que o tempo multiplica padrões. Se o padrão é disciplina, o tempo multiplica riqueza. Se o padrão é desculpa, o tempo multiplica arrependimento. E aqui está a parte que poucos têm coragem de encarar. Você sabe que poderia estar em outro nível. Sabe que poderia ganhar mais. Sabe que poderia evoluir mais. Sabe que poderia ter mais estrutura. Mas ainda não decidiu que isso é inegociável. Você ainda trata crescimento como desejo, e não como obrigação pessoal. Quando o crescimento vira obrigação interna, a conversa muda. Você não pergunta mais, será que eu consigo? Você pergunta, o que eu preciso fazer? E executa. Outra verdade brutal. Enquanto você está esperando confiança para agir,
Alguém está agindo para construir confiança. Confiança não precede ação. Ela é consequência. Enquanto você espera motivação, alguém está criando sistema. Sistema é mais forte que emoção. E aqui está um exercício mental para você agora. Imagine você daqui a 5 anos. Existem duas versões possíveis. Uma versão que continuou tolerando o erro diário. E outra versão que decidiu eliminar. Qual delas você quer encontrar? Porque essa decisão não será tomada no futuro. Ela é tomada agora. Não em palavras. Em padrão. Você pode sair desse vídeo inspirado. Mas inspiração sem execução vira frustração. O que muda sua vida não é o quanto você entende. É o quanto você aplica. E aplicar exige algo que poucos têm coragem de assumir. Responsabilidade radical. Responsabilidade pelo seu tempo. Responsabilidade pelo seu foco. Responsabilidade pelo seu resultado. Responsabilidade pela sua estagnação. Quando você para de culpar qualquer coisa externa e olha para dentro com honestidade brutal, é aí que o jogo muda. Carnegie não se via como vítima das circunstâncias. Ele se via como arquiteto do próprio destino. E arquiteto não reclama da planta. Ajusta. Constrói. Reforça. Melhora. Agora eu vou te deixar com algo simples e direto. Se você acordasse amanhã decidido a não repetir o erro diário que já conhece, qual seria a primeira ação concreta que você tomaria? Não a maior. A primeira. Porque transformação não começa com revolução. Começa com decisão aplicada. E decisão aplicada vira padrão. E padrão vira destino. Então a pergunta final não é: você quer prosperar? A pergunta final é: você está disposto a parar de tolerar o que está te impedindo? Porque a vida só começa a avançar quando você decide que a mediocridade não é mais aceitável. E isso é uma escolha diária.